Amém, irmãos. Amém, amém. Bom, eu acho que meu português é, é bom, né? Eu acho. É bom, né? O Lula fala bem? Eu acho que eu falo melhor, né? Mas, amados, é um privilégio realmente estar aqui. Muito obrigado, pastor Ayrton. Realmente, muito obrigado. Privilégio estar aqui. Obrigado, Lucimara, realmente. Né? Estar aqui com vocês. Eu tenho 5 meses que voltei ao Brasil, junto com a minha esposa, meus filhos, estávamos morando no México. E a gente estava morando no norte do México, na cidade de Durango. Aquelas pessoas mais antigas, mais velhas, pensando já aos 50, 55 anos, talvez devem lembrar os filmes de faroeste. Muitos filmes foram filmados naquela terra de Durango. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu estive no rancho de John Wayne, imagina. Estive lá. Estava sujo, né, o negócio. Eu fui para o casamento. Quase o meu filho morre. Caiu em um negócio de palha, de milho seca. Estava se afogando. Criança foi pular em um quarto cheio de coisa de milho. Não sei para quê. Só colocar fogo e pega isso aí, né? Mas estava lá no John Wayne, lá no casamento. Lá é assim, você encontra coisas de filmes que você... eu assisti aquele filme, assisti o filme. Tem uma avenida onde tem estátuas de todos os personagens que fizeram algum filme, até Guerra nas Estrelas. Algumas paisagens foram filmadas em Durango. O México realmente é um país muito desafiador. Realmente tem uma igreja muito boa, crescendo, uma igreja muito forte. Eu acredito que depois do Brasil, a igreja mexicana ela é forte, ela é muito forte. E não sei quantos aqui têm ouvido falar do Marcos Witt. Ele é daquela cidade, ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dele foram missionários em Durango. E a mãe dela foi missionária, levantou uma igreja, um instituto bíblico. Eu dei aula nesse instituto bíblico lá em Durango. Conheci o sobrinho de Marcos Witt. Imagina, é uma história muito bonita. O pai do Marcos Witt, ele estava em um avião, uma ultraleve, e foi derrubado. Há mais ou menos uns 50 anos atrás. Ele foi derrubado do avião, porque não queriam presença missionária naquele lugar. Mas o México tem, no sul do México, quando você pega um mapa que parece um escorpião, você pega o sul do México, tem um lugar chamado Chiapas. É um lugar onde tem uma grande perseguição muito forte para os cristãos, principalmente de ascendência indígena, porque eles se convertem, eles não têm liberdade de expressar sua fé naquela comunidade. É muito, muito forte. Também, culturalmente, o México ele está sendo dominado pela narcocultura. Há 30 anos atrás, aquilo que você escutava falar de Colômbia, hoje é o México. Então, Durango, por exemplo, é uma forte domínio do narcotráfico. Durango. Irmão, eu nunca fui assaltado no Brasil, nunca. Pelo governo, né, o imposto, essas coisas. Mas eu nunca fui assaltado. Eu nunca fui assaltado no Brasil, nunca, irmãos. Eu estava em Barretos, eu estava correndo no aparelho, mas há uns 5 anos atrás, eu estava dando volta na pista, chegaram uns 3 moleques, fizeram um triângulo, uma faca, querendo me roubar. Eu queria convidar eles a tomar sorvete no McDonald's e levar para a igreja. Eles pararam, guardaram faca e foram embora. Eles queriam roubar meu celular, não roubaram, não aconteceu nada, mas nunca fui assaltado. Mas em Durango, eu fui assaltado no ônibus, no meio da estrada, como se fosse pegar o ônibus para Barretos. Os caras entraram como passageiros e roubaram. Tiraram todo mundo. Roubaram todo mundo. Então, o México é um país desafiador, mas a igreja está crescendo. A igreja está tendo um crescimento muito, muito forte. E louvado seja Deus. Sabe o que acontece, irmãos? A igreja em América Latina, ela está crescendo muito. Mas o problema do crescimento da igreja da América Latina é uma falta muito forte nas raízes da nossa doutrina bíblica. Está crescendo muito o evangelho da prosperidade, tem muitas igrejas. Eu não tenho um salvômetro, mas realmente, sim, está crescendo, muita coisa boa está acontecendo, mas também está faltando uma seriedade na palavra de Deus, criar discípulos.
A gente está criando pessoas na igreja e está crescendo muito, realmente. Mas, para falar a verdade, o evangelho ainda precisa arraigar dentro da igreja mexicana ou da América Latina. Louvado seja Deus pelo que Deus está fazendo, irmãos. Amados, esse é um pequeno presente. Alguns de vocês têm recebido, verdade? Se você lê a Bíblia, guarda na tua Bíblia, porque tu marca a página. Se você não lê, você vai esquecer que isso existe. Então você coloca na geladeira. Você vai abrir a geladeira e você vê a gente. Você pode orar pela gente. 20 anos, junto com a minha família, sirvo a Deus integralmente. Eu estou pastor auxiliar em Barretos, junto com o pastor Marcelo Rateiro. É a nossa igreja enviadora, é a nossa igreja que nos apoia. É uma igreja pequena, mas ela tem nos sustentado nas possibilidades dela. Ela tem nos sustentado. Mas eu estou integralmente à obra de Deus, na mobilização, na capacitação, e estamos aqui no Brasil por um tempo. Nós sabemos, irmãos, Deus tem seus mistérios e Ele nos guiará em seus planos. Tenho 3 filhos, vocês que ganharam isto vão ver. Tenho um filho de 14 anos, Aaron, ele está desse tamanho já, e quando eu falo para ele sentar, para eu olhar para ele para baixo. Ele não vai olhar, eu não vou olhar para cima. Tem o Lucas e a Ana Júlia. 2 deles nasceram no Egito, no Cairo. 2 deles. O Lucas e a Ana Júlia nasceram no Cairo. Eles não gostam muito da ideia. Eles não acham isso chique. Sabe por quê? Na mesa a gente sentou e eu falei, o único aqui que vai ser presidente do Brasil é Aaron, porque nasceu no Brasil. O Lucas e a Ana Júlia não pode, né? Tem que ser nascido no Brasil. Então, se Deus quiser, meu filho vai ser presidente do Brasil e o negócio vai melhorar, tá bom? Tá bom, irmão? Irmãos, beleza, isto é de graça, irmãos, só para que estejam orando por nós. Se você sente orar mesmo, pega isso aí. E é uma forma de você estar junto com os missionários. Você ora, Deus está aí e Deus provê, levanta e faz o que Ele quer. É Deus que levanta, é Deus que sustenta. Amém, irmão? Irmãos, abram suas Bíblias. Eu gostaria realmente de compartilhar rapidinho com vocês, talvez encorajar vocês em este tempo, porque nós estamos vivendo uma crise muito forte na igreja hoje. Vocês podem abrir suas Bíblias em Atos capítulo 4, versículo 20. Eu gosto muito dessa parte da Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 20. Eu estava no México e o propósito de estar no México é inspirar a igreja mexicana a entender a visão missionária global. Nós temos uma igreja mexicana muito dependente dos Estados Unidos. Você pode imaginar, mas a dependência dos Estados Unidos é muito forte. Lógico, lá tem os dólares, né? E a igreja americana, ela é muito dadivosa. Mas eu acredito, eu louvo a Deus pelos irmãos americanos que vêm dos Estados Unidos construir igrejas aqui, construir capelas, congregações, e fazem trabalho evangelístico. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu acredito que a igreja brasileira é muito forte para fazer esse trabalho localmente. Que a igreja possa reproduzir igreja. Agora, nos Estados Unidos, mas eu não vejo ainda essa dependência como está no México. Eu trabalhei com uma igreja local lá no México. Eu percebi muito forte, não estou julgando, mas a igreja é mantida muito pobre, muito difícil, não tem reprodução de discípulos. Por quê? Porque os americanos vêm, eles vêm a miséria e eles trazem para poder, e é um círculo. Os americanos dão, os americanos trazem, vêm, eles não crescem, não reproduzem líderes, não reproduzem pastores. Há uma necessidade muito grande, principalmente no norte, de bons seminários evangélicos, principalmente batista. Há seminários, sim, há seminários, mas há uma falta muito forte. Temos que mergulhar muito forte para ter uma estrutura boa de preparos de líderes, bons pastores. Em Durango, existem 11 igrejas batistas, 11. Todas elas, exceto todos os pastores têm um trabalho secular, porque a igreja não consegue sustentar o obreiro. Então, ele trabalha secularmente, de 7 da manhã às 8 da noite, 6 da tarde. Com que tempo ele vai investir na vida das ovelhas? Não há essa visão muito. Por quê? Porque não há uma igreja dependente dos Estados Unidos. Uma igreja que está dependente. Temos, então, nós precisamos levantar missionários, querer inspirar a igreja para enviar missionários. Mas aonde? Quem envia missionário? É Deus, né? Mas de onde eles saem?
E se nós temos igrejas que não são saudáveis, lógico que não vai enviar missionário. Se você vê a igreja de Antioquia, uma igreja que estava em intimidade com o Espírito Santo de Deus, em intimidade com o poder do Evangelho. Ele falou, claro, separa para eles, porque eu tenho uma obra para eles, e foram enviados. Eu gostaria simplesmente de falar um pouquinho sobre o DNA do discipulado, o que nos torna, o que está no nosso sangue como igreja. Louvado seja Deus pelas pessoas, olha, isto é maravilhoso. Eu imagino que todas essas pessoas não são crentes. Danilo, Wellington, não sei se são os nomes de baixo, né? Que estão no coração, né? No coração, né? Danilo é crente, né? Cadê o Danilo? Essas pessoas não são crentes. Glória a Deus por isso, irmão. É uma bênção. Continua orando. Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa com relação ao poder da oração, com relação a isso. Mas precisamos continuar, porque está no nosso sangue a questão da proclamação. Uma igreja que não proclama é uma igreja que não tem propósito, não tem vida. Não há uma existência real. Nosso propósito até que Jesus volte, ou até a gente ir embora, é proclamar o Evangelho. Esse é o nosso propósito. Cada um de nós proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Atos capítulo 4, versículo 20, eu tenho aqui. Estava acontecendo algo, mas Pedro, ele falou o seguinte: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso foi Pedro falando, por quê? Porque queriam proibir eles. Se você ler o capítulo 4, queriam proibir eles eram liberados, mas com uma condição: que eles deixassem de falar o Evangelho, que eles deixassem de pregar o Evangelho, de comunicar, de fazer o que eles estavam fazendo. E esta pessoa que falou, não foi qualquer pessoa que pediu para ele, foi uma autoridade. Então eu fico me perguntando, que tipo de pessoa foi essa, tão corajosa, que se coloca diante de uma pessoa, de uma autoridade, para falar o que ele fala aqui neste versículo? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso não foi um pedido assim bem sensível. A gente pode ler a Bíblia e pode ler o texto aí. Isso foi uma convicção, isso foi uma firmeza, isso foi um não, praticamente, para a liderança ou para o governador, a autoridade que estava impedindo eles de querer pregar o Evangelho, de que eles pudessem pregar o Evangelho. Nós temos um propósito, igreja, e nosso propósito é, primeiro, a convicção de onde nós somos, que somos nós. Porque se não temos essa convicção primeiro do que nós somos como igreja, porque isto pode acabar hoje ou amanhã, e você sabe, nós continuaremos sendo igreja, nós continuaremos sendo o corpo de Cristo. Você imagina Jesus voltar e levando os bancos, levando as coisas, porque ele quer levantar a igreja? Não, ele vai levar a gente, ou nós vamos, não sei, não vou entrar aqui em escatologia, essa coisa, mas nós de alguma forma estaremos na presença de Deus, as pessoas salvas. Eu não sei se você está lá, mas eu vou estar lá, né? Com certeza. Então, nós precisamos entender que nossa identidade é a proclamação do Evangelho. Então, é muito fácil ver que a igreja se enche de atividade, de coisas internas, e as pessoas vêm para essas coisas, mas não tem um coração de proclamar. É verdade, traga o amigo, ore por ele, porque Deus vai transformar a vida dessa pessoa. Não desista de orar por ele, ore. Tire foto, coloca isso no teu quarto, na geladeira também, ou na Bíblia. Mas continue orando, intercedendo por essas pessoas. Essas pessoas, não pense que essas pessoas são felizes. Essas pessoas não são felizes quanto elas não tenham a Jesus nas suas vidas. Essas pessoas estão desesperadas, essas pessoas vão para o inferno, essas pessoas estão longe da presença de Deus, essas pessoas estão longe do Evangelho. A nossa oração e poder de Deus para criar oportunidade onde você, ou cada um de vocês, pelo menos no caso do Danilo, Deus possa criar uma ação poderosa onde ele possa pregar o Evangelho para essas pessoas. Ações poderosas onde Deus se manifeste, onde Deus faça a sua vontade. Eu me pergunto, tem muitas pessoas aí. Amanhã, Danilo, o que você vai fazer, Danilo? Desculpa que eu pego pelo exemplo, senão pegamos a outro então. Marcelo, por aí pegamos outro.
que você vai fazer amanhã por essas pessoas? Amanhã é um dia poderoso para você ligar, visitar, fazer alguma coisa por estas pessoas. Essas pessoas precisam do amor de Jesus Cristo. Mas eu vou me enfocar aqui. O que foi da vida deste homem? De Pedro. Quem imaginaria que a vida desse homem poderia... Ele sai com essa definição e com essa convicção forte no seu coração. Eu não vou deixar de pregar o evangelho. Eu não vou deixar de pregar, eu vou falar. Você vai me liberar, eu vou sair na rua, mas eu não vou obedecer o que o Senhor está falando. Eu vou pregar o evangelho. Agora, se nós fazemos um pouquinho do passado, nós vemos no passado da igreja, porque nós estamos aqui reunidos hoje, e temos liberdade. Acabamos de ver um vídeo da igreja da Coreia do Norte. Não somente a Coreia do Norte, outros países estão na lista da perseguição. Recentemente, quando eu cheguei aqui em Barretos, conheci uma família de egípcios. Fugiram há uns 5 anos atrás do Egito, porque já não aguentavam mais. A vida deles estava em perigo, eles fugiram, eles estão morando em BH. A vida deles estava em perigo. A igreja tem passado por perseguição. Essa é a marca. Essa é a marca. Não vamos deixar de passar por isso. Tudo aquilo que leva em contra desse mundo, e principalmente o evangelho vai levar em contra desse mundo, vai levar a perseguição. Nós estamos indo em contra da corrente. Então, quando eu fico perguntando, eu vejo um pouquinho esse passado, por exemplo, uns 500 anos da igreja. Vamos colocar um pouquinho mais, 1000 anos da igreja, da história da igreja. A igreja egípcia sofreu 800 anos de perseguição. 800 anos. Foi o tempo onde muitos cristãos morreram. E até hoje sofre perseguição a igreja. A história da igreja está ainda se escrevendo. Ainda está a história. A igreja da Coreia do Norte é uma igreja que está sendo escrita com sangue, com dor. E são pessoas que eu vejo de onde vem essa coragem, de onde vem essa paixão. Não importa, eu vou morrer, eu vou dar tudo por causa da pregação do evangelho, porque é a glória de Deus. De onde vem? Eu aconselho, irmãos, leiam biografia de grandes cristãos, leiam biografia, leiam um pouco a história. Lógico, aqui está a Bíblia, fala muito disso, mas também de pessoas que viveram o evangelho. Pessoas como John Payton, por exemplo, William Carey, Hudson Taylor. Pessoas que viveram para a glória de Deus, dedicaram a sua vida com um propósito grande. Recentemente, há uns meses atrás, eu não lembro exatamente quando, um moço, um rapaz dos Estados Unidos, ele viajou para uma ilha, isolada na Índia, aislada, totalmente desconectada. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas ele foi. Ele mal entrou na beira da praia, foi atacado e morreu. Até hoje, o corpo dele, que eu saiba até hoje, não foi resgatado ainda. Muitas pessoas pensaram, esse homem é louco. Eu não sei se você soube disso, mas a primeira coisa que eu fiz foi buscar no Google quem são esse povo. Eu fiquei perguntando, existe ainda um povo desse jeito? Fechado o evangelho? Que ninguém entra? Um povo ermitânio que está longe, que não pode entrar, que está isolado, que está afastado, onde não há pregação do evangelho. E este moço foi lá e ele colocou no mundo tudo. Esse povo. Então, quem são eles? Quem são essas pessoas? Então, ver o passado é importante. Aonde estamos aqui tem uma história. E essa história foi paga por pessoas que foram perseguidas. Pagaram um alto preço. Não precisamos entender a natureza da igreja. 12 discípulos foram transformados. 12 pessoas, bueno, 12 não, porque um por aí entrou que no meio e pisou na bola, como falam por aí. 11 discípulos foram transformados para entender qual era a natureza da igreja. E estes discípulos transferiram isto para a igreja. E começou um crescimento, começou a
pregação do Evangelho de uma forma grande. Agora, eu fico me perguntando desta passagem em Pedro capítulo 4, versículo 19. Então, disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está falando para um grupo de pescadores, e nós temos visto filmes, temos lido essa parte na Bíblia. Jesus está chegando e estes homens estão pescando. Pedro está entre eles. E esse Pedro é o mesmo que falou em Atos capítulo 4, versículo 20. Mas era um homem que estava em sua vida secular, em sua vida normal, pescando para sobreviver. Era o trabalho dele. Pescando para manter a sua família, fazia esse trabalho normal. Chega Jesus, fala, olha para ele, fala: segue-me. De repente, deixa as redes e segue. Parece muito mágico. Posso entender que possa ser muito mágico, muito automático, mas não foi. Foi um poder poderoso. Foi algo transformador na vida do Pedro. Deixaram as redes, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aqui nós vemos um plano muito poderoso de Jesus em Pedro. E é transformar e fazer de Pedro uma coisa que não era. E o que não era pescador de homem. Jesus queria formar Pedro e formar os discípulos na base do Evangelho para a pregação e dar a conhecer o testemunho do Evangelho entre os povos da terra. Então nós precisamos primeiro que o passado venha nos traga essa reflexão no nosso coração, na nossa mente, de que hoje na igreja, a igreja geral, ou seja, as igrejas têm perdido essa identidade da proclamação do Evangelho. Só voltando a essa parte do passado, há 3 anos atrás, se não me engano, um grupo de cristãos foram sequestrados no Egito. E eles foram mortos, decapitados na Líbia. Eu não sei quantos assistiram esse vídeo. Eles foram colocados, eles foram decapitados. As pessoas que falam árabe, eu consigo falar um pouco árabe, morei no Egito 6 anos. Eles falam e eles mencionam Jesus, eles são cristãos, coptas. Lógico que eles sabem alguma coisa da Bíblia, eles sabem o Pai Nosso, eles sabem quem é Deus, eles sabem a Trindade, eles sabem que Jesus nasceu, veio, morreu e ressuscitou, eles sabem isso, os cópticos sabem isso, os cristãos coptos do Egito sabem disso, sabem que Jesus é Deus, sabem disso. Eles escorregam somente quando colocam a Maria por aí no meio, mas de forma geral eles sabem que Jesus Cristo é o Salvador. Mas eles foram mortos. E a notícia chegou na sua cidade. E as pessoas ficaram como orgulhosas, com dor. Tem vídeo disso na internet. Ficaram com dor, lógico, mas orgulhosas por eles terem perseverado na sua fé. A nossa história tem que há uma paixão, não é um orgulho, é uma paixão por Deus. A pregação do Evangelho vem por uma paixão por Deus. A nossa paixão como está? A nossa paixão pelas almas, a nossa paixão pelas pessoas que estão aí, tanto coraçãozinho que eu vejo. Qual é a história dessas pessoas? Como poderá ser a história dessas pessoas que você está orando, que você vai convidar, ou que elas vão se converter em algum momento? Eu estava lendo um livro, chama Evangelização da Igreja 9 Marcas. É um livro pequeno, você pode comprar, muito fácil de leitura, e ele fala um pouco sobre a evangelização. Este pastor, ele trabalha em Dubai. Tem uma igreja em Dubai. Ele trabalha lá, na igreja internacional em Dubai. E ele conta de uma amiga dela. Essa amiga, há uns 15 anos atrás, ele está contando, há uns 15 anos atrás, fulana recebeu uma brasileira de intercâmbio. Uma moça que tinha 15 anos de idade na época. 15 anos. Essa brasileira foi na casa dela, era filha, adotada, em intercâmbio. E eles eram crentes, mas esta brasileira não era crente. Ela fazia de tudo para não ouvir. Mas desde que essa brasileira entrou na casa dessa família, em uma cidade nos Estados Unidos, começou a orar por ela.
começou a orar e interceder por ela, porque era sua filha. Ela não poderia deixar de orar por ela. Algumas vezes pregou o evangelho, convidou para a igreja. Essa moça brasileira não quis, mas ela nunca deixou de orar. Passaram 15 anos e essa moça continuava orando pela brasileira. Não lembro o nome. Este pastor lá em Dubai viaja para os Estados Unidos para uma conferência na cidade, na igreja daquela família, amigos. E esta moça conta que está orando por uma moça brasileira que morou com eles 15 anos atrás. E ela fala para ele: Marcos, ela está morando em Dubai. Ela já é uma mulher adulta. Eu tenho orado por ela 15 anos. Ela está morando em Dubai. Ela trabalha na Emirates, que é a companhia aérea. Não sei se ela é aeromoça, alguma coisa assim. Então tá bom. Eu gostaria que você visitasse ela, que você e sua esposa visitassem ela. Eu vou esperar um pouquinho, porque estou aqui, vou aproveitar até férias. Mas não vamos estar orando por ela. Tá bom. Passou 4 semanas. Ele e a esposa viajaram de volta para Dubai. E a primeira coisa que fizeram foi buscar a Juliana. Lembrei o nome. Então, Juliana começaram e convidaram para a igreja. E na igreja pregavam a palavra de Deus. A música pregava a palavra de Deus. O trato. E começaram a fazer uma mensagem. Essa moça se converte ao evangelho. 15 anos depois. A mãe dela, que recebeu ela nos Estados Unidos, nunca deixou de orar por ela. A oração, nunca duvide do poder da oração. Nunca duvide, as pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. E nós precisamos entender que a nossa história precisa ser continuada. A proclamação do evangelho precisa ser da nossa vida, fazer parte de nossa vida. Em tudo que nós fazemos, precisamos proclamar o evangelho. Quando vemos um partido, quando estamos com amigos, quando estamos falando com familiares, precisamos em algum momento pregar o evangelho. Não é fanatismo, é paixão por Deus. É isso que Pedro está tirando para fora. Não vou deixar de falar. A igreja precisa continuar esse passado e viver nesse presente, o passado da paixão pela glória de Deus. Agora, o que me chama a atenção, uma segunda coisa interessante aqui, é a convicção de Pedro. Então, ele não era essas coisas. Ele vai e sigue a Jesus, ele deixa as redes. Agora, eu me falo, imagina, imagina que tinha conta para pagar, não é? Trabalhava para quem? Será que era um negócio, era dele, era uma cooperativa? Mas ele deixa e vai atrás de Jesus. Jesus transforma a vida dele, passa um processo, depois ele fala, ele tem uma revelação muito forte. Uma coisa interessante para aqueles que fizeram o curso, tem muitos métodos de pregar o evangelho para os muçulmanos, mas a conversão dessa pessoa é uma obra de Deus e do Espírito Santo. Para o muçulmano principalmente, para todos, mas no caso quem trabalha com muçulmano. Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Somente vindo a Jesus em uma vida íntima com Ele, apaixonado com Ele, somos transformados pelo seu poder em fazer e ganhar almas. Agora, qual é a nossa paixão? Qual é a nossa convicção? Aonde nós vamos? Olha, eu não sei se isso acontece aqui, mas em muitos lugares, 99%, e eu posso falar até 100% da vida do cristão está envolvida com outros cristãos. Vai jogar com os cristãos. Vai fazer alguma coisa com o crente. Vai fazer muitos cristãos. Louvado seja Deus que vocês têm muitas pessoas que não são cristãs. Convida ele a comer. Convida, sai, faz parte da vida dele, sempre e quando não mexa muito com a tua vida moral e estas coisas, mas faça parte, que ele abra o coração. O plano de Deus era levar o evangelho, levar e fazer esta pessoa para pregar o evangelho. Nós não precisamos pregar o evangelho, nós precisamos ter discípulo. Tomara que estas pessoas se tornem discípulos de você, porque nós precisamos
proclamar o Evangelho de Deus. Se nós seguimos Jesus, se Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono do nosso coração, nós entregamos. O batismo foi isso, morremos para o mundo e renascemos para Ele. Somos dele, nossa boca, nosso pensamento, nossa vida, nosso bolso, nossa sexualidade, tudo o que somos pertence a Ele. Nós vivimos para Ele. A nossa vida deve ser proclamar o Evangelho dele, para a sua glória. Essa é nossa vida. Não há outro propósito na nossa vida. Irmãos, qual é outro propósito que você tem na vida? É esse o Evangelho que anda por aí. Venha buscar um propósito. Teu propósito é ser feliz. Nosso propósito é viver a glória e o poder de Deus. É o que nos traz alegria. É o que nos traz paixão. Irmãos, veja e viva o poder de Deus. Ore por essas pessoas. Peça para Deus que Deus derrame uma mudança transformadora em essas vidas. Adopte essas pessoas, não traga somente aqui na igreja, mas adopta todos os dias, ora por essas pessoas, conhece as suas necessidades, tenta fazer alguma coisa por elas. Deus preparará o caminho para essa pregação do Evangelho que vai penetrar o coração dessas pessoas. Experimenta o poder de Deus, viva o poder de Deus. Quando não fazemos nada, não vivimos o Evangelho, colocamos o Evangelho pequeno. O Evangelho é poder de Deus para a transformação. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então a convicção de Pedro me chama a atenção aqui nesse verso, porque ele não era isso. Ele foi seguindo a Jesus. Tinha meio orgulho por aí no caminho, mas ele foi categórico quando ele falou: "Você é o Filho de Deus vivo." Quem dizem as pessoas que sou eu? Bom, Elias, meio confuso. Elias, Samuel. E vocês? Pedro, o seu Messias. Eu fico impressionado como Pedro olha aqui. É que veja a imagem. Veja a imagem que vem um delegado aqui falando para vocês: igreja, eu vou liberar a igreja, mas vocês parem de cantar o Evangelho. Com toda autoridade. Pedro fala: não, eu vou pregar o Evangelho. Quem pede para nós? O que impede para nós viver o Evangelho? O que impede para nós pregar realmente o Evangelho? Tem pessoas que falam: eu não sei, eu tenho medo. Não sei falar. Eu estava falando com um amigo meu em Barretos, e eu falava para ele. Ele falava: eu quero ser usado por Deus. Aí eu falei para ele: o que você faz? Bom, eu toco na igreja. Beleza, você toca na igreja. O que mais? Bom, toco na igreja. Você estuda? Eu estudo. Tá bem. O que você faz? Bom, eu pego o ônibus em Barretos para Bebedouro. 35 minutos. E o que você faz? Eu entro no ônibus, sento, ele é crente. Eu sinto, coloco meus fones de ouvido, pronto. Eu só tiro os fones de ouvido quando chego na faculdade. Ah, interessante. O que eu escuto? Ah, música para louvar a Deus. Glória a Deus. E o pessoal que está aí, quem senta do lado de você? Quem senta? Ah, uma bagunça esse pessoal. Eu falei para ele: se você tira os fones de ouvido, você tira o celular, e você fala para a pessoa, faça uma mensagem com essa pessoa, começa a orar, começa a falar. Nós precisamos de intencionalizar, e isso que Pedro tinha no coração, a intenção de fazer a glória de Deus seja revelada, a intenção de proclamar o Evangelho. Eu não vou deixar de falar do que temos visto e ouvido. Há uma intenção, há coragem, há convicção. Temos coragem, temos convicção. Será que temos intenção? Tudo que vocês estão fazendo aqui com esses nomes é intencional, porque você deseja abrir portas para a pregação do Evangelho. Glória a Deus. Vou tirar foto disso, vou levar para a minha igreja.
Glória a Deus, precisamos intencionalizar o Evangelho. Não deixe de falar, não duvide das pessoas, estão precisando, as pessoas estão mal. As pessoas estão mal. E pode ter certeza que aqui em nossa igreja, ou em outra igreja, as pessoas vêm no culto mal. É o Evangelho que vai libertar elas. Então examinemos o poder da igreja no passado. Absorvamos para viver a nossa convicção. O que brota em nosso coração? O que sai do nosso coração? Tem um livro que chama Multiplicando Discípulos, de William Moore, se não me engano. Ele fala que se nós respiramos o Evangelho, se não é Jesus, sai ar, sai discípulo. Respirar, como chama esse movimento? Exalar. Inalar. Então, respirar Jesus, discípulos. Outra coisa interessante aqui em Pedro é esse compromisso. Eu estou fazendo um raio-x aqui do DNA do discipulado. O compromisso. Compromisso, custe o que custar eu vou. Custe o que custar eu faço. Não importa. Tudo que acontece, não vou. Sabe que eu tenho um problema com o povo mexicano. Mas isso acontece muito com a igreja latino-americana. Eu não sei se isso acontece aqui na nossa igreja. Falo aqui na nossa igreja, aqui na igreja, mas com certeza aqui não acontece. A facilidade de romper compromisso. Graças a Deus aqui não acontece. Pastor, eu estou indo na quinta-feira. Chega na segunda, falou no domingo, né? Pastor, no domingo, pastor, estou indo na segunda-feira. Na quinta-feira estou indo lá. Tá bom, pastor, espera. Chega no segunda, pastor, eu não vou. A facilidade de quebrar, de romper compromisso, a facilidade de não fazer as coisas. Não faço o que fala que tem que fazer, mas Pedro, a convicção era tão grande, eu não vou deixar, eu vou falar, eu vou sair, eu vou pregar o Evangelho. Todo o tempo que os discípulos passaram com Jesus, a vida dos apóstolos foram forjadas, foram transformadas em uma visão. Levar o reino de Deus, falar de Jesus, anunciar. Vemos em todos os evangelhos esse propósito. Não há outro propósito além de pregar o Evangelho, de que as pessoas conheçam o poder de Deus, a transformação de Deus, o poder do Evangelho transformador revelado em Jesus Cristo. Jesus e os apóstolos indo em cidade, em aldeia, anunciavam e proclamavam o reino de Deus. Imagina, compromisso de fazer isso. O núcleo, o centro nosso é anunciar o Evangelho. Temos vivido e temos pegado a Jesus para nós. A salvação é minha, a bênção é minha, tudo é meu, não compartilho, não. Compartilhamos, o nosso compromisso é falar do amor de Cristo. O texto que o pastor leu chama a atenção também. Atos, você lembra? Qual foi o texto que o pastor leu? 20, 17, né? Eu vou pegar prestado, não vou falar roubar, vou pegar prestado. Roubar não está na Bíblia. 20, 17. E de Mileto mandou, estou em Atos 20, mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor, em toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobreviram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Eu não deixei. Com lágrimas, com dificuldades, com tentações, eu tinha um compromisso. Eu estava amarrado ao compromisso, a um compromisso que me dá prazer, e esse compromisso era proclamar o Evangelho, porque está no meu coração, está na minha vida, faz parte de mim. Eu ouvi muitos desses ditos umas vezes atrás:
frases missionárias, que a igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. Agora a igreja, vamos pregar o evangelho, falar do evangelho, falar de Jesus. Nós estamos aqui agora em junho. Cadê o discípulo de vocês? Cadê seus discípulos? Cadê seus discípulos? Glória a Deus, vamos orar para que essas pessoas venham ao conhecimento de Cristo. Mas é importante o compromisso, porque o DNA do discipulado é o compromisso. Não somente uma convicção, não somente ver essas raízes, mas um compromisso amarrado a isso. Nós vivimos para isso. A razão de estar aqui é a glória de Deus, porque pregamos a glória desse Deus. A razão de unirmos juntos, em comunhão, não é simplesmente o jantar dos namorados, é glorificar a Deus e que outros conheçam o poder desse Deus, o poder transformador. É esse nosso compromisso. Uma coisa interessantíssima também, desse DNA do discipulado, é a sua identidade. Não foi à toa que Pedro confronta a autoridade do império. Não foi, é um confronto. Pedro confrontou. Isso não foi, tá bom, a gente vai sair, tá bom? Deixa eu falar de Jesus, ó. Não, isso foi um confronto. Jesus estava convencido do que estava, Pedro estava claro do que ele estava falando. Nada atemorizou Pedro. Poderia, talvez como humano. Mas ele falou claramente, eu vou falar. Eu vi Jesus, eu conheço Ele é Deus e eu vou falar desse Deus. Esse tem que dominar nossa vida. Domina a sua vida. Domina a sua vida. Que domine a sua vida. Que domine nossa vida. Que possa tomar nossa vida toda. Nossa mente, nosso coração, nossa alma, nossa língua, nosso conhecimento seja para pregar o evangelho da glória transformadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há maior alegria que pregar o evangelho. Não há maior alegria de ver a transformação de Jesus em uma pessoa. Não há. Tenha certeza. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que têm testemunho. E outra coisa interessante foi a identidade. Essa identidade. Qual é a nossa identidade? Há uma falta de identidade. Acredite. Olha, eu tenho 2 anos que eu não tenho passaporte venezuelano. Não tenho. 2 anos, passaporte. A embaixada venezuelana não dá passaporte. Não está dando. Os países como Estados Unidos, Peru, Brasil, venezuelano pode entrar com a carteirinha. Estão aceitando o passaporte vencido. Por quê? Porque muitos venezuelanos estão fugindo da Venezuela. Estão indo embora. Eu tenho 2 anos sem passaporte. Hoje, as coisas estão ficando um pouco melhor por causa dessa aceitação dos países. Mas, em 2013, eu me tornei um brasileiro. Com muito orgulho, Eu me tornei brasileiro, pode crer. Aí chegou um brasileiro, não sei aonde, falou, mas para que, cara, você tornou brasileiro? Não faça isso. Falei, cara, que isso. Aí me tornei. Mas graças a Deus, porque com passaporte brasileiro, posso ir para outro lado. A identidade, cara, a identidade te dá vida. Levanta a moral. Em sério. Levanta a moral. Eu tive lá, eu fui muito feliz, né? Lá tira meu RG, né? Na polícia assim. Aliás, eu fui o primeiro venezuelano, ou hispano, lá em Barretos, para tirar a reserva, né? Do exército. A moça não achava como colocar naturalidade venezuelana, não achava. Teve que chamar um engenheiro lá para ajudar a colocar, porque é primeira vez. Ela falou, olha, primeira vez que vem um estrangeiro, mas eu já não sou estrangeiro, eu sou brasileiro, moça. Mostrei a certidão de naturalidade, não sei como chama. Mas identidade é importante. Tem muitos venezuelanos aqui, ou tem muitos estrangeiros aqui, que estão sem documento. Com a identidade você é alguém. A identidade te faz te permite viver outros benefícios.
Mas no caso da igreja, a nossa identidade nos leva a caminhar no enfoque do que somos. Somos a igreja de Jesus, somos o povo de Jesus e temos um propósito, temos um objetivo, e esse objetivo e esse propósito temos que viver. No momento que deixemos de viver esse objetivo e esse propósito, perdemos a nossa identidade, ou rouba a nossa identidade. Outras denominações, outras igrejas, outros lobos, outras pessoas que se fazem passar de pastores ou pregadores, estão roubando e têm roubado essa identidade do povo de Deus. Tem desviado. A igreja não pode perder essa identidade, porque é a base da nossa fé, e essa identidade é a proclamação do Evangelho, da glória, do poder de Deus que transforma. Eu gostaria de que vocês, vamos refletir rapidinho no versículo 9 e 10 de 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Se você não tiver aí, você guarda, reflete em casa. Eu gostaria simplesmente de refletir nisso, porque esse texto aqui é muito bonito, é muito lindo, desafiador. Ele nos descreve, ele nos diz quem somos. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu vou ler aqui. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora, escuta, alcançaste misericórdia. Essa é a nossa identidade. Você quer uma definição de quem somos? Leia Pedro. Isso que nós somos. Só que nós paramos aí, estamos dirigindo um negócio aqui e a gente para. Eu sou geração eleita. Oh, glória a Deus, eu sou a geração eleita. Eu sou nação santa, eu sou povo adquirido. Mas não falo nada. Não anuncio, não proclamo, não faço nada. Não existe. Essas coisas vão juntas. Somos geração eleita, somos povo escolhido para proclamar e anunciar as grandezas desse Deus que nos escolheu. Proclamamos, por quê? Porque não éramos povo, agora somos povo dele. Somos dele, geração eleita, real sacerdócio, fomos adquiridos. Olha o que ele fala, fomos adquiridos, comprados, para que anuncieis, proclameis, fales, anuncies. Olha aqui, povo adquirido para que anuncieis. Você pode enlaçar esse texto bíblico com Salmo capítulo 96. E ele fala sobre anunciar e proclamar esse Deus. Então esse é o nosso propósito. Não há outro propósito. Devemos proclamar a glória de Deus. A nossa convicção, a nossa identidade, o zelo assim, a paixão pelo nosso passado, pela herança. Irmãos, a igreja batista tem essa herança muito forte de proclamar. A igreja batista tem essa herança de proclamar. Proclamar a glória de Deus. Proclamar a glória de Deus. Anunciar o Evangelho. Agora, Pedro se transformou em um discípulo apaixonado, com convicção. Só que ele deixou. Ele deixou de lado uma vida para que Deus o transformara em algo que ele não é. Amanhã é segunda-feira e nós continuamos e a igreja vai se espalhar por toda São Bernardo aqui nessa região. Vamos para suas casas, vamos para nossos lares. Continuaremos sendo luz para anunciar essa luz do Evangelho. Somos povos, irmãos. Não duvide disso.
mas vamos proclamar. Acredite no poder transformador do Evangelho. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos ficar em pé. Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Deus. Tudo o que somos para Ele. Tudo o que somos para Ele. Jovem, se você está fazendo faculdade, isso é bom, é beleza, é bonito. Mas o primeiro na tua vida é Deus. Domina a tua vida, é Deus. Entregar tudo para Deus é a maior alegria, a maior felicidade que você vai ter. Jovem, viva para Deus. O tempo passa. O tempo passa. Acredite. Antes de eu casar, eu não era isso aqui. Agora, 20 anos depois, olha como estou. Vamos viver para Deus, brincadeira à parte, mas vamos viver para Deus, proclamar. Lute pelos seus discípulos. Danilo. Há uma história que Deus está escrevendo nessas pessoas. Ore. Não deixe de orar. Eu não sei se você vai ter costume disso, mas passe na frente. Tenha coragem. Tenha coragem, Danilo, Marcelo, quem foi, Mari, Brito, não sei quem está enfermando. Pastor, tem um testemunho. De 1 minuto, pastor, de 1 minuto. Conte o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Fale. Pastor, estou orando por Márcio, pastor, e ele estava assim, pastor, estamos orando. Ele está assim, pastor, ele está sendo tocado. Ele vai aqui vir na minha igreja. Eu estou falando do Evangelho para ele. Conte. Fale para Deus em esta noite. Deus, continua usando minha vida. E vamos orar para que mais pessoas peguem essa paixão por Deus. Vamos orar esta noite. Muitos de vocês, eu sei que Deus está usando, eu fico desafiado vendo esse gesto simbólico de orar pelas pessoas. Glória a Deus. Oremos por igreja modelo, que façam, que entreguem o Evangelho. Aqueles que não estão envolvidos, faça parte. Escreve 5 pessoas. Ora por essas pessoas. Deus vai preparar um momento, um encontro especial para essas pessoas. Seja parte da vida transformadora de uma pessoa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por este desafio, obrigado pela Tua palavra, Deus, obrigado pela vida de grandes homens de Deus, obrigado pela vida do Pedro, que nos ensina, Padre, obrigado pela vida dos discípulos. Se queremos conquistar vida para Ti, Senhor, se queremos pregar o Evangelho, não há melhor modelo que Teus discípulos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela Igreja Batista Boas Novas, obrigado, Deus, obrigado. Obrigado pela sua liderança, pelo desejo deles de querer fazer a diferença, Pai. Obrigado pelas portas abertas hoje, Pai, para o curso da Macira. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estão aí. Obrigado pelos nomes que estão aí, Pai. Obrigado, Pai. A nossa razão, Pai, é ver estas pessoas indo a Tua presença, vindo para a Tua presença, Senhor, se postrando, nascer de novo e conhecer a verdadeira paz e alegria da Tua salvação gloriosa, Senhor Deus. Pai, obrigado pela igreja, obrigado, Deus. Pai, nos ajuda, Pai, a que possamos tatuar, Pai, no nosso coração, Pai, essa identidade da história, da paixão, da convicção da igreja do primeiro século, Deus. De ir, de avançar, de conquistar, de falar, essa coragem de falar, de que o Senhor seja o melhor que possamos falar, de que falemos do Senhor hoje, de manhã, à noite, Pai, que sejamos loucos, apaixonados por Jesus, oh Deus. Pai, ajuda a Tua igreja, Pai, abençoa as suas vidas amanhã, Pai, que amanhã no seu trabalho, nas suas escolas, nas suas faculdades, o Senhor possa preparar um encontro divino com a pregação do Teu Evangelho através dos Teus filhos, Pai, que são anunciadores da Tua graça, Pai. Pai, que existam esses testemunhos, Deus, no nome de Jesus, oh Pai. Muito obrigado pela oportunidade nesta noite, Pai. Obrigado pela oportunidade na igreja, pelo pastor, Pai, pela liderança, pelos pastores desta igreja, Pai. Continua abençoando em Cristo Jesus, oh Pai. A nossa paixão é Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor.
Deus abençoe.